sejam todos muito bem-vindos. Esse é o For Belas, um podcast feito por empreendedoras para empreendedores, assim como você. E eu já vou iniciar o vídeo, como sempre, né, gente? Pedindo aquela força lá no like, na inscrição. Se você se interessa pelo nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal para receber as notificações de todos os vídeos, todos os shorts que a gente coloca aqui na rede. E já curte esse vídeo, que eu garanto que você vai gostar do conteúdo. Se você não gostar, no final do vídeo você pode tirar o like, mas eu tenho certeza que você não vai tirar. E hoje nós estamos com um convidado que é um empreendedor, um empresário na área de eventos. A gente vai falar muito sobre perrengues chiques, perrengues não chiques, sobre tudo. É muita história, é muita coisa, e eu já garanto que esse episódio aqui vai ser grande. Seja muito bem-vindo, Nilson Vasconcelos. Obrigado pelo convite. E vamos fazer uma conversa, né, sobre os perrengues chiques que a gente passa na vida, na área de eventos. Estou à disposição. Faz muito tempo que você está trabalhando com evento, Nilson? Bastante tempo, viu? Tenho desde 2002, ou seja... Nossa, bastante tempo. Muito tempo. 22 anos. 22 anos. 23, né? Quase 23. Que a gente está em 2025. Já podemos pensar na festa de comemoração de 23 anos. Nossa, boda de prata. Já tá aí, já ó, festão. Boda de prata, gente. Claro que sim. E você começou com eventos? Como que foi a sua vida no empreendedorismo? Você sempre empreendeu? Você trabalhou para alguém? Como que era? Olha, é uma longa história, né? Assim, empreender é uma saga, né? Então você começa, principalmente para quem começa do nada, né? Então você empreender com dinheiro é muito fácil. Agora você empreender apenas com um sonho, né? Um sonho, uma vontade, nem um real no bolso. Exatamente. É muita vontade. Eu te entendo. E sem dinheiro, né? Então você precisa, assim, ter muita força de vontade, foco, né? E eu comecei a empreender desde muito novo. Acho não, eu tinha 17 anos. Foi o meu primeiro empreendimento, né? Você já começou empreendendo, não trabalhou para outras pessoas? Como CLT? E trabalhei CLT. Meu primeiro trabalho registrado, acho que eu tinha 14, 15 anos. Não entrega a idade. Porque hoje em dia não pode mais. Pode. A gente entrega tudo. Antigamente podia. Eu também. O meu primeiro registro é com 16 anos. É engraçado, né? Eu até fiquei pensando assim, digo, será que mudou? Mudou. Eu acho que não agora pode é 16. mais. Né? Eu acho que agora é 16. 16, né? Mas eu tive meu primeiro registro, eu vou até olhar. Mas eu acho que eu tinha 15 anos isso, né? Era de empacotador de supermercado, né? Na minha cidade, onde eu nasci. E nesse período, de 15 para 17 anos, aí surgiu a oportunidade de comprar um bar. Um bar chamava-se Excalibur. Excalibur. Espada do Poder. Isso foi curioso porque foi assim, no mercado que eu trabalhava, esse dono do bar, ele pegava coisas no bar, né, e chegou a hora que ele não conseguiu mais pagar. Ele comprava no mercado. Onde eu trabalhava. Aí ele não conseguiu pagar e você Era na já pendura. viu ali uma oportunidade. Era um pendura. Era na pendura. Era na pendura. E chegou um determinado momento que o meu patrão... E comecei como empacotador e foi evoluindo. Fui depois para reposição, depois eu fui para a caixa de supermercado. Então chegou uma hora que eles assim, tinha confiança assim, em mim. E me chamaram um dia lá em uma reunião para tomar esse bar. Eles iam pegar esse bar. Primeiro assim, eles fizeram assim, vou te colocar lá no final de semana para você tirar o dinheiro que eles me devem. Aí assim foi feito. Então passei lá sexta, sábado e domingo. Administrando o bar lá. Administrando o bar. Para pegar o dinheiro da pendura. Para pegar o dinheiro da pendura, né? E quando foi na segunda-feira, a conta estava maior. Aí, por quê? Ele me colocou no caixa, né? Só que os garçons, os caras, tudo já sabendo de qual que era a situação, né? Que eu estava ali só para pegar o dinheiro. O dinheiro não chegava, as contas, eles se resolviam por lá mesmo. Então, o dinheiro nunca chegava no caixa, nunca chegava as comandinhas lá para acertar. Enfim, aí na segunda-feira, reunião, a conta tinha ficado maior ainda. Só o prejuízo Só no prejuízo, fechamento de caixa. tudo.
Aí eu vi, engraçado que eu vi uma oportunidade ali. Acho que a gente tem umas coisas na cabeça assim, que às vezes a gente tem que ficar atento a isso. É que por mais que não viesse o dinheiro, você estava vendo o movimento, como funcionava, o que estava acontecendo, então você já conseguiu ter uma noção de como seria. Isso. Em algum momento eu achei que eu ia conseguir arrumar uma solução para ela. E foi o seguinte, eu assumo a dívida e pego o bar. Com 17 anos. Corajoso, viu? Com Que você 17 começou com uma anos. dívida. Já comecei, assim... No vermelho. No vermelho. E muito vermelho. Com 17 anos. Com 17 anos. É isso. Aí foi uma luta, né? E é uma cidade pequena, a gente trabalhava com música ao vivo. Toda sexta e sábado tinha música ao vivo, né? E... umas velhinhas em volta da casa do bar começaram a reclamar. Foi ali que começou meus problemas. Entendeu? E o dono desse imóvel era um senhor muito rico da cidade. Não morava mais, né? Morava na capital, Recife. E essas velhinhas começavam a mandar carta Carta? Carta. Não Jesus. tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Não estou entregando idade nenhuma, vou ter que falar. Mas a carta é isso. É isso. Mandava, ligava em algum lugar, ele ligava, né? Mas não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Mas é de engraçado que comunicação. quando a gente pega as pessoas mais novas, aí na faixa dos seus 17, 20 anos, e você conversa e diz assim, gente, como que vocês conversavam só por e-mail? Eu falo, gente, era só e-mail? Demorou pra entrar ali uma outra rede pra você falar, daí veio o SMS que era pago e era caro. Aí agora o WhatsApp é de agora. E daqui uns anos, esse pessoal vai conversar e vai dizer, gente, mas vocês viviam aonde? Com só um WhatsApp funcionando? verdade. Como assim? Que é isso, né? Era com carta. É isso, E quando você fala hoje em dia para essas pessoas mais jovens, você fala do pager, por exemplo. E a gente fala de tempo, não é tanto tempo, não. Você São 15, 20 recebia anos. um recado, Sim. procurava um orelhão Isso. e fazia ligação. E fazia ligação. É uma coisa louca, né? Isso. Onde meus avós moravam era o PS, que você ligava, marcava um horário, daí tinha só um telefone na cidade, o menino ia até o sítio, avisava, a pessoa vinha com o horário marcado pra você conseguir conversar. Que nem carta chegava, era só com o PS. Nossa. Mas enfim, Vamos as voltar. cartas Isso. chegavam. As cartas chegavam. Enfim, o senhor um dia baixou na cidade lá. Eu estava lá dentro do bar. E chegou o senhor, ficou olhando assim a porta. Aí eu fui lá ver, que era fora do expediente assim e tal. E aquele senhor com as mãos para trás assim, sabe? Eu não esqueço essa cena nunca. Com arrogância. Ele disse, quem é o dono disso aqui? Eu digo, sou eu. Um moleque com 17 anos. Aí ele disse, olha, eu não sei com quem você fez negócio, se foi com meu filho ou com meu genro, mas eles não têm minha procuração. Então você tem 5 dias para desmontar esse circo aqui. Simples assim. Na lata. Na lata. Na lata. Querido. Querido, E eu sei que foi uma novela essa história, porque eu não queria sair. E o velho muito influente, o senhor muito influente na cidade. Pode falar velho, não tem problema. Porque senhor é gente legal, velho é gente Esse ruim. não foi, esse me deixou cicatrizes. Então ele é velho. Ele me deixou cicatrizes profundas até hoje. Então, ele não era legalzinho, não. Coitado, já deve estar em outro plano. Mas isso Deus o não tenha. tira o que ele fez, mesmo estando em outro plano. É verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, eu tive que deixar o imóvel, mesmo esse senhor sendo conhecido, meu pai conhecia, foi conversar com ele, nada. O meu patrão, que também era pessoas influentes na cidade, foram conversar. São aquelas pessoas que não cedem para nada. É aquilo e acabou. Entendeu? Já me incomodei muito com reclamação, é um Isso. menino novo, é por isso. O absurdo dele era o fato dele ter se deslocado do Recife até a cidade para resolver isso. Porque os filhos, o filho e o genro, que recebiam a locação do espaço, sumiram da cidade. Quando eles souberam que ele estava indo para lá resolver isso. Entendeu? Porque, no entanto, ele já estava cobrando e, como havia um contrato, né? E esse contrato simplesmente não tinha validade nenhuma, porque eles não podiam assinar pelo senhor. Enfim. Para acertar minha dívida com a empresa, eu tinha uma poupancinha pequena, né,
na época, e minha rescisão de trabalho. Aí eu vim embora para São Paulo, aos 18 anos, fiz 18 e vim para cá, porque uma irmã deu a passagem e me trouxe aqui para São Paulo. Né? Aí vim morar com a outra irmã também, e o marido dela trabalhava com pastel, né? Barraca de pastel na rua. Né? E ali comecei a trabalhar com eles. Pasteleiro, fazia pastel, todo dia montava barraca, desmontava, corria do rapa. Ai, que beleza. Aquela loucura. Uma loucura, né? E um dia ele resolveu ir embora. Já tinha ganhado um dinheiro aqui em São Paulo e resolveu ir embora para colocar negócios para lá, né? E me vendeu. Eu e um irmão compramos a barraca. Era praticamente o ponto, que não tinha muita coisa, né? Enfim, ali foi meu primeiro negócio aqui em São Paulo, né? Já vindo lá do Excalibur. Do Excalibur, né? Que foi essa tragédia aí. Mas mesmo assim não desisti, né? Assim, era aquela coisa de vontade. Porque eu tinha problema com CLT, carteira assinada, assim, sabe? Sempre tive, assim, né? Eu tinha sonhos e meus sonhos não estavam ali dentro, assim, sabe? Uhum. Eu achava limitado aquele salário, aquela coisa, todo mês, assim. Você queria emoção. Eu queria emoção. Eu queria... Ter uma coisa sua. Na verdade, eu acho que tinha aquele negócio de você saber que o que você quisesse por você, você faria e aconteceria. E quando você tá no CLT, ele te limita àquele quadrado, né? Isso. Então, não, eu posso chegar, mas não vai. Além disso, mesmo que eu faça, o resultado final é X sempre. Isso. E eu tinha muitos sonhos e eu via que eu só conseguia realizá-los se eu tivesse empreendendo, né? Porque o empreender te deixa a vontade para você sonhar. Sim. Né? E naquela época essa palavra nem existia, né? Não, imagina. Trabalhar por conta. Trabalhar por conta, exatamente. Aí comprei essa barraca junto com meu irmão, ficamos um tempo, ali ganhei meu dinheirinho, já comprei meu primeiro Fusca, né? Já consegui me estabilizar melhor, e foi indo. E um dia um amigo me chamou para ser sócio de uma empresa de limpeza. Totalmente fora do que eu fazia. Empresa de limpeza e conservação. Uhum. E ficou aquela história toda na minha cabeça, eu querendo outros ares e não sei o que e tal, e fui. Vendi o meu ponto para um outro cunhado e fui para essa empresa. Coincidentemente na Vila Mariana, na rua Dionísio da Costa. Sei. Ali pertinho, que hoje eu moro pertinho, né? Então, ali perto. Também foi porque eu não entendia nada disso, de limpeza. Eu não sei. Você entendia de atendimento. Eu entendi de alimentação. De alimentação, de música, de evento em si. Exatamente, né? essa coisa, né? Aí fui para uma empresa de limpeza. Né? Onde lá você tinha pessoas que trabalhavam em shoppings, que a gente fazia... Enfim, eu não entendia nada. E ali fiquei pouco tempo. Foi um desastre também, de novo. Né? Foi um desastre. Ali já foi o terceiro empreendimento. Empreendimento. Isso eu tinha 20 anos. Não, 21. 21 anos. O que você ficou mais tempo foi com a barraca de pastel. Foi. E foi onde começou a te organizar até financeiramente, estabilidade. Isso. E talvez se eu tivesse pensado ali, de sair dali. Porque trabalhar na rua não é fácil, viu, gente? Não. Sabe? Todo dia, correndo de rapa. Entendeu? E lidando com pessoas corruptas, né? Digamos assim. Entendeu? Porque os caras que te davam proteção, você tinha que pagar para eles. Pessoal da rua. E quando vinha, eles te avisavam, vai passar. Mas se vira. Vai passar, mas você se vira. Entendeu? Era na época da Erundina, prefeita, eu acho. E ela era bem flexível, mas havia uma pressão. Começo dos anos 90. Eu acho que... Eu estava na pré-escola, acho, nessa época. Eu acho que isso era 93 ou 4. Isso. Por aí. Isso mesmo. Eu lembro que nesse período foi na época que o Ayrton Senna morreu. Eu lembro bem desse período. Né?
Então tinha muito esses caras de prefeitura, assim, sabe? Que levavam, passavam para pegar a caixinha deles, né? Mas não nos dava proteção. A gente não conseguia licença também para dizer ninguém pode mexer com não existia isso, né? Existia, mas para alguns setores, algumas coisas, mas a gente não tinha. Enfim, aí você vai ficando, né? Se eu tivesse saído dali... Cansa, né? Cansa. Se eu tivesse pensado de sair dali para ir para uma lanchonete, alguma coisa, sabe assim... Seria o caminho natural. Natural, porque eu tô no meio... A alimentação está na minha vez, isso eu já sei, né? Mas foi para um negócio que eu não conhecia. Mas às vezes você precisa também se testar para ter certeza que é aquilo. Porque você era muito novo, na verdade. Você estava ali com 20, 21 anos... começando, mesmo que já tivesse empreendido em outras áreas, mas é tudo muito novo, tudo muito começo. Será que realmente é isso? Será que eu não tenho um feeling para outra coisa? Então, e tá certíssimo, é aí. Eu pensei nisso aí, entendeu? Eu pensaria igual a você. E foi doloroso, né? Porque tudo que você economizou, de repente você pega e, tipo, coloca num negócio que você dá de frente com um muro de concreto. Aí Sim. Você tem que repensar a tua vida de novo. Depois disso eu fui montei um bar que já era uma coisa que você entendia também, conhecia. Era um barzinho, fiquei pouco tempo também porque é um barzinho que não dava movimento. Aí dali eu saí. É dura a caminhada de cigano, viu, gente? Dali eu saí e montei um açougue, né? Montei um açougue. E nesse açougue... Trabalhar com açougue deve ser muito difícil. Muito. Porque só do que eu vejo, assim, de reposição, a reposição das carnes, né? É tudo muito difícil. A questão de higiene, questão de limpeza. Claro que eu acho que naquela época era um pouco menos, mas tem essa questão de licença, vigilância sanitária. Não sei se tinha responsável técnico, até essas saber coisas. De quem comprar. É uma área bem difícil. E como que foi? Foi doloroso também, tá? Mas, nossa, é só dor. Eu não vejo a hora de chegar na glória. A glória demora, viu, gente? Mas é muito interessante escutar tudo isso que você está falando, porque as pessoas acham que é tudo muito fácil, não né? É. Não, eu penso, eu vou empreender nessa área e ela vai ser sucesso. Não, às vezes a gente dá uma volta aqui, outra ali, outra lá, vai e volta. Aí quando você pensa que vai, não é aquilo, começa tudo de novo. E ó, por quantos caminhos você já passou? Empreender é aquilo que eu estava falando desde o início. Tem que ser persistente. E você tem que nascer para isso. Tem gente que não nasceu para isso. Tem gente que não nasce para empreender. Como também tem gente que não nasce para CLT, para trabalhar de registrado. Sabe? Então a gente tem que pensar nessa coisa, entendeu? E era muito difícil, porque você tinha que brigar com os grandes que estavam à tua volta, né? Açougue de rede, supermercado, dentro do mercado. Coisas. Então praticamente quem te comprava os vizinhos, as pessoas se conheciam, né? Tem essa questão toda da vigilância sanitária, você tem que ter um espaço tudo adaptado, né? Tudo dentro das regras, você tem que comprar do frigorífico que tem todos os certificados, então é assim, entendeu? Então, assim, você ganhava pouquinho, né? Porque o frigorífico é ele que faz o preço, e se você estica muito, o cara vai comprar do outro. Entendeu? Então você tem que ganhar no giro. O lucro é muito pequeno, na verdade. Muito pequeno, né? muito pequeno. Então você precisa ganhar no giro. Você ganha no giro, né? Na movimentação, no movimento, na quantidade, né? Aí ali você faz um monte de coisas, né? Por exemplo, você faz um picadinho da carne, porque o pessoal gosta de comprar tudo meio que pronto, faz aquelas bandejinhas. Naquela época eu já fazia bandejinha. Meus irmãos sempre empreenderam no lado dessa coisa de açougue, né? Sempre, minha família é assim, açougue ou mercado. Sempre foram nessa área. Então, e você tem que usar a criatividade. Todo dia tem que limpar tudo no final do movimento, porque de manhã você tem que montar aquelas vitrines bonitas. Eu ia dizer, todo dia monta vitrine, desmonta vitrine. Bandejas, lavar, higienizar. Lava. Deixa tudo prontinho, chão, muito cloro, muita cândida, muito, sabe? Então é isso. Aí beleza, aí fiquei um tempo, o movimento era fraco, né? Então... não se sustentava. Não me sustentei.
né? Precisei partir para outras áreas, Tá certo. né? Aí dessa vez meu filho já estava chegando, pai de família, então imagina, né? Então, a responsabilidade dobra. Aí comecei a trabalhar numa empresa voltei para SLT, tá? Aí você Depois da foi chuva. trabalhar. Passar uma chuva. Passar uma chuva. A única certeza que eu tinha é que era uma chuva que eu ia passar ali, um tempinho ali. Era um tempo necessário, mas Necessário. queria Eu queria... Para se estabilizar e pensar em que caminho seguir. Aí trabalhei numa empresa de alimentação. Alimentação coletiva. Só que era dentro de um hotel 5 estrelas para idosos. Hotel 5 estrelas para idosos. Adorei. Não gostavam que chamasse casa de repouso. É hotel 5 estrelas para idosos. Hotel 5 estrelas para idosos. Isso. Mas é mais legal o nome, não é? Se a Eu gente for achei ver, é bafo. muito mais aconchegante. Eu Sim. achei bafo. Acolhedor. Acolhedor. E era um lugar, assim, fantástico, assim, para eles, assim, sabe? Então, eles lá tinham tudo que atividades, inclusive um restaurante que essa empresa prestava serviço lá. E eu fui trabalhar lá, trabalhei de garçom, de maître, né? E ali aprendi muita coisa. Porque é um público difícil também, não é? Porque, assim, um hotel 5 estrelas, né, para idosos, não é qualquer um que tava lá. Não. É gente de família de grana, que não Muito. quer tomar conta, mas Mas paga. tem que ser muito bem cuidado. Isso paga uma bala, mas né, são pessoas exigentes. Exigentes e, assim, difíceis de lidar com elas. Pessoas de uma arrogância elevada, né? Outras doces. Mas a gente tinha, eu mesmo tinha, aí a gente ficava muito triste com eles. Chegava Natal, Ano Novo, e os parentes não apareciam, tá? Então eles acabavam se apegando a gente, porque era a gente que estava todo dia ali. Acaba sendo a família, né? Sim, sim. Assim, a gente do restaurante, o pessoal da enfermagem, o pessoal da limpeza, né? Todo mundo que fazia aquele grupo de pessoas que cuidavam de tudo para eles, né? Então, a gente cuidava da parte de alimentação, né? Então, tinha toda a parte de enfermagem, enfermeiros, médicos, pessoas de aula, de canto, tudo uma estrutura lá dentro para eles, né? E aí todos Atividades. vocês acabaram se tornando a família deles, né? Eles desabafavam muito com a gente. Eu acho que a maior tristeza é de ficarem abandonados, É. né? Eu acho que nessa hora, até a prepotência e a arrogância, por mais que tenha, a pessoa percebe que ali ele tá sozinho. E o que ele tem não valeu de nada. Porque ele já não serve para nada. Pelo menos para a família. E na época, eu achava assim... Eles falavam, a gente nunca sabia, mas era a mensalidade lá de cada um era uma fortuna, tá? Naquela época. E assim, cada um pagava de acordo com o tamanho da suíte. Entendeu? Que interessante. Eu achei que fosse tudo igual. Não, o teu Enfermariazinhas, porque tem uns que não podem ficar sozinhos, né? o teu dinheiro definia o tamanho. Eu ia dizer, hoje já tem. Hoje ainda é assim, quem vai dividir quarto, quem não divide, quem fica sozinho. Lá dividir, eles não dividiam. Eu tô falando do cotidiano de hoje, de Sim. coisas. Você tá falando de algo muito grande. Muito Se grande, for colocar aí, são 5 estrelas, né? Então, se a gente pegar um hotel normal para um hotel 5 estrelas, já. Lá eles não. Sabe aquela coisa que a gente tem? Então, existe lá a suíte presidencial, daí o povo vai vindo, que é o que vai indo de acordo com o que você tem dinheiro. Tem. E como lida com todo mundo, né? Exatamente. Você tem que ter uma paciência assim, né? E o bom nosso é que a gente fazia 12 por 36. Lá a gente seguia a escala da enfermagem também. Até mesmo para poder, né, dar uma clareada na mente. Porque a gente acaba se envolvendo, né, com eles, né? Aí vem os problemas de saúde deles. Tem dia que você está lá montando um restaurante para o café da manhã. Aí chega o horário do café da manhã, cadê a dona fulana? Não estava muito bem hoje. Aí de repente morre. Sim. Entendeu? Enfim, mas aprendi muito lá, foi uma experiência muito bacana, né? E parte da cozinha, aprendi muita coisa. Tive com muitos chefes de cozinha super profissionais, né? E como eu fazia 12 por 36, eu comecei a fazer eventos também. Ah, sim, você trabalhava lá e aí no dia da folga você fazia o bico, né? Fazia os entre bicos.
Aí comecei a fazer muito eventos de formaturas, sabe? Enfim, aprendi muita coisa com muita gente, né? Aí foi quando eu Pensou nisso. pensei nisso, né? Diga uma coisa que eu sei e eu tinha em mente que alguma coisa que eu fosse colocar eu tinha que saber muito bem. Mas olha que engraçado como você foi sendo preparado para isso, né? Você começou lá com o bar, Sim. aí foi até a casa de carne, né? Para conhecer, para entender de corte, para saber como fazer. Que é fundamental para quem mexe com essa área, né? Você entender daquilo ali, porque às vezes as pessoas te vendem uma coisa que não é e você conhece. É isso. Aí você foi lá para um hotel, trabalhou com pessoas Casa de excelentes repouso. nessa área, né? E para chegar no que é seu com uma bagagem. Então, assim, Deus foi meio que te desenhando e te construindo. Você vai passar por aqui para ser Exatamente. grande ali. Olha que legal. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Você fez uma... Mas você falando aí, eu imaginando, olha como Deus está desenhando cada passinho que você vai e está te construindo. Mesmo sendo difícil, você pensando, meu Deus, por que disso tudo? E ele estava dizendo, calma que vai vir. É porque é o sofrimento, né, gente? Você Claro no meio de que é. tudo isso, olha quantas negativas você teve. E você deve ter forças ainda. Que a gente pensa, continuo ou paro? Paro, continuo. Mas eu acho que isso é natural. Quando a gente tá ali no meio da turbulência, no meio da dificuldade, nós somos seres humanos, a gente é fraco. Então eu vou pensar, cara, não é pra mim, sabe? Eu não tenho que passar por isso. Por que que Deus tá fazendo isso comigo? E aí hoje, você olha pra trás e você fala, era exatamente por isso que eu precisava passar. Pra eu estar aqui onde eu estou hoje. Aí você caiu nos eventos. Caí nos eventos. Demorou muito a pedir demissão? Depois de que começou o evento? Não, eu fiquei me preparando, né? Fiquei me preparando, e saio, mas não saio. E também ficava com Você já estava com quantos anos? Mais ou menos. Precisa ser exato. acho que 30 anos. Eu tava... Porque ó, se você parar e pensar, você já amigo, tinha então... noção do que era empreender numa empresa entrando endividado e do que você precisava Isso, fazer. amigo, 30 pra anos, você já estava empreender. bem maduro já nessa questão. Eu comecei a amadurecer, acho que aos 30 anos, assim, nessa coisa, assim. Uhum. Né? Tanto que aqui estou no mercado até hoje, né? Tanto que hoje você tá com 32. Isso. E Faz 2 anos que eu estou nisso. Esses 2 anos, que estão há muitos anos prevalecendo esses 2 anos. Fica quieta. Então é isso. Aí eu me mantive lá no restaurante, comecei a fazer os eventos, aprendi muita coisa. E eu digo, eu só vou sair daqui quando eu realmente souber o que eu quero e alguma coisa que eu conheça de trás para frente, de frente para trás. É que na verdade você não quis mais o tentar, né? Você já queria realmente, não, realmente é isso. Já não dá mais pra ficar... Eu não quis arriscar. Porque daí entra também aquela outra parte que você falou, você já estava sendo pai, aí é família, a gente já não tá mais sozinho, né? Como eu arrisco sozinho, não. Já tem que pensar nas coisas, né? Aí montei a empresa, saí, ainda fiquei um tempo, viu? Eu comecei a trabalhar... Com a empresa comecei sua? a trabalhar, aí eu já tinha umas regalias lá com as chefes, que eu sempre fui muito... questão de horário, muito pontual, muito responsável. Uma vez um patrão falou para mim assim, olha, você tem que ter o teu próprio negócio, porque senão você não deixa ninguém em paz, né? Porque eu era muito chato, assim, sabe? Sei. Sabe? Sei, exatamente. Entendeu? Então, assim, essa coisa de pontualidade. Então, você acaba criando... Tem pessoas que não gostam disso, né? Uhum. Acham um atrevimento, né? Você seguir as regras. E tem pessoas que admiram porque você tem essa postura tal, e você adquire confiança e sabe que é uma pessoa que você pode contar. Então, sempre que eles precisaram de mim, então eles sabiam que podia contar, né? E quando eu comecei com eventos, então, quando eu pegava um evento muito extenso, porque tem evento, as pessoas pensam que evento é você vai lá e resolve. Não. Evento é antes, durante e depois. Então, tem evento, por exemplo, você trabalha para um dia, você trabalha uma semana inteira. Eu trabalhei numa empresa de eventos que vendia eventos para formatura de universitário. Nossa, isso aí é 2 meses de trabalho. Porque falei bobagem, não é daí sim. Não, eu vendia. Você venda vendia. geralmente em medicina, você começa 5 anos antes, eles começam a fazer um evento para poder tem que haver, formar. para sair tudo certinho, redondinho, tem que haver planejamento, tem que haver tudo. É muito tempo. Entendeu?
Eu sou pequeno, a empresa é pequena, mas assim, é um evento, a importância é a mesma. Pode ser pequeno, pode ser grande, a importância para mim é a mesma. Então, E daí, amigo, você fornece a parte de alimentação, bar, como que é? Como que é o seu planejamento para isso? Que varia muito de evento para evento, tá? Por exemplo, eu faço muito coffee break, né, para empresas. Então aqui, tá vendo uma palestra aqui para, sei lá, 100, 200 pessoas, né, e ele quer um café na saída, né? A gente vai lá, monta a mesa de café, de coffee e deixa lá, né, para o pessoal tomar, né? Tem eventos que você tem que fazer isso algumas vezes durante o dia, porque são várias turmas. Então você tem que ter essa montagem e desmontagem o tempo todo, entendeu? Feiras, congressos, né? Você vai lá e monta a máquina de café, monta as suqueiras, deixa lá um garçom, uma copeira para ficar fazendo reposições, limpeza, higienizando, e é isso, né? Tem eventos que você já faz umas coisas. Quando você pega um evento, por exemplo, eu não trabalho com aniversários, casamentos, estou mais voltado para o nicho corporativo. Mas aí você tem as pessoas que trabalham nas empresas, que gostam do seu trabalho. Então, muitas vezes, você acaba fazendo aniversário, essas coisas, de diretores de empresa, enfim, pessoas que te chamam para fazer a festa deles, na casa deles lá. Então, você vai lá e monta de tudo, entendeu? Aí você tem que montar o bar, você tem que levar as bebidas, todos os insumos. É todo você não tem noção do que é isso na cabeça de um ser humaninho. E falando em bar, eu já fui em aniversários, né? Eu já fui em festas, principalmente festa de 15 anos. Tá. Que aí tem o bar lá, que tem os drinks, os alcoólicos, os não alcoólicos, são personalizados, com o nome da aniversariante. Eu já vi isso em festa de 15 anos. Em casamento, né? Tem o drink do casal e tal. Como que funciona? Isso também já é o pré-evento, né? A pessoa já conversa com você, já brifa o que ela quer... Como que vai ser? Como que vocês fazem essa parte? Toda festa você tem que ter um projeto, você tem que montar um projeto. Ali você tem que já montar. O que você está pensando do teu evento? O que você quer servir para o teu convidado? Né? Que horas vai começar? Então ali você vai montando o cardápio. Sabe? Você vai montando toda a estrutura do evento. Né? As preferências, né? Que é o briefing do evento que a gente vai montando. Tá? Então... tem pessoas que querem receber os convidados com um welcome drink, né? Uma taça de espumante enfim, um coquetel, às vezes com álcool, às vezes sem álcool, depende muito. Por isso que eu preciso conhecer muito o teu convidado. Quem é que tu está convidando? É o pessoal mais jovem, sabe? A gente vai poder trabalhar com bebida alcoólica ou não? São pessoas religiosas? Quanto tempo antes, mais ou menos, as pessoas te procuram para começar a organizar um evento, por exemplo? Eu ri porque assim... Porque para fazer todo esse levantamento... Assim, tem pessoas que procuram 6 meses antes. Tá? Tem pessoas que chega e fala, escuta, sexta-feira que vem... Mas geralmente daí já são mais pessoas conhecidas, que eu acho que procuram numa data mais Sim, próxima. são pessoas que já têm. Pessoas que já te ligam no teu telefone pessoal, entendeu? Agora, uma pessoa nova, eu acho que ela vai vir com um tempo maior, porque você tem que fazer todo esse estudo do que ela quer. A pessoa vai falar, não, o Nilson sabe... Pode ligar lá que ele vai fazer amanhã. Nilson, tudo bem? Sexta-feira, eu eu tenho uma festa aqui para fazer, pensei em você, cara. É basicamente isso. Tá? Então, assim, pessoas... Às vezes eu faço o cardápio e mando, elas... É isso. Entendeu? Nem tem tempo, né? Não tem muito. E assim, eu coloco o que dá para mim fazer naquele momento. Ah, tá. Então você Entendeu? dá esse... o que tá dentro do que ele... Porque eu acho que é isso também. Porque não adianta um cardápio muito elaborado que eu vou precisar solicitar para um fornecedor meu. Entendeu? Verdade. Então eu tenho que ser assim alguma coisa prática, né, que eu consiga resolver com o que eu tenho em estoque, entendeu? E com coisas que eu consiga, por exemplo, comprar em mercados. Entendeu? Sim. E você já teve perrengue em evento, assim? Perrengue, no caso... É porque a gente fala do... Mas no corporativo deve ter também. Sei lá... A pessoa que é vegana e não come carne, nem nada de origem animal.
Ou a pessoa que tem uma alimentação restrita, alguma coisa assim? Ó, assim, hoje em dia a gente está trabalhando muito com isso, tá? Então, empresas, por exemplo, que ele já tem toda essa visão, e eu sempre coloco 2, 3 itens veganos. Uhum. Veganos, e tem uns que são vegetarianos, que aí é mais... Mais tranquilo, né? Vegetariano? Porque É. vegetariano é só não ter carne. Só não ter carne. O vegano já é um pouco mais É, aprofundado, né? Exatamente. Você pode colocar alguma coisa que tenha queijo, que vai, né, pro Pro vegetariano. vegetariano. Né? Pro vegano já não aí, dá. aí não Tem que ser pode. tofu. Aí não pode. Aí você tem que pensar em alguma coisa com proteína de soja. Vai, né? Vai. Proteína de soja. Alguma coisa com legumes. Tofu. Cogumelo. Todas essas coisas. Então, mas você tem que ter essa linha, hoje em dia. Tem tá? que ter. Tem que ter alguma Mas coisa. antes não era assim, quando você começou. Não, imagina. Imagina isso, quando começou a chegar pra gente, a gente não atende. Comia, Não problema atende, seu. não atende, Come não em atende. casa antes de ir pro Tem uma evento. certa resistência, né? Em tudo, né? Quando a gente tá fazendo. Porque as Sim. coisas vão mudando. Você tá nisso há 23 anos, Uhum, né? é, Então, é muita coisa acontecendo. muita. E aí você passou por muita mudança. E é um mercado que, aliás, todos os setores, né, se modificam muito, e é muito São rápido. tendências. São tendências, A mesma coisa da moda, né? Tá na moda, tá no que você consome, tá no que você come, tá o jeito que você vive. Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades, assim, sabe, dessas mudanças, né? Uhum. Mas são necessárias. A gente tá aberto para isso. Porque senão a gente fica parado, estabiliza, sabe? Então, se você não se modificar, quando o cliente pensar em alguma coisa, ele fala, não, eu não vou chamar o Nilson porque ele não faz nada além do churrasco. Não é isso? Sim. Entendeu? Então, quando eu comecei, por exemplo, o que mais fazia era churrasco, né? Quando eu comecei, que eu saí da empresa lá, do Hotel 5 Estrelas lá. Amo esse nome. E fiquei de fato na empresa, eu vendia os serviços e eu mesmo ia fazer. Eu atendia como Nilson o telefone, que era na época do telefone, eu tinha fax, Panasonic. Então a gente atendia muito por ali. Eu ficava tentando descobrir o telefone das empresas, dos departamentos. Para oferecer seu serviço. Aí mandava pelo fax. Mandava o cardápio lá, a apresentação pelo fax. Chique. Pelo fax. Saudades, eu gostava do fax. Eu não gostava daquele barulhinho. Nossa. Eu ia dizer, ele tinha um barulho... O barulho é desagradável, mas Era. saudades. Mas essas coisas eram boas porque fazia a gente pensar, né? Hoje em dia é tudo muito fácil, pega o celular, né? Exato. Tá ficando obsoleto. Obsoleto que fala? Né? É obsoleto. Ultrapassado. O notebook, o computador. Sim. É tudo aqui, ó. As pessoas fazem tudo no celular. Tem coisas que eu tenho dificuldade, eu preciso fazer no computador. Mas os jovens, as pessoas tipo com menos de 20 anos... Hoje eu fui mexer em algumas coisas e abri o computador. Ele tava respondendo até o WhatsApp pelo computador. Eu falei, gente, é tão mais gostoso. Eu prefiro. Porque ele é maior. Eu prefiro. Então, aí você tem que estar pensando o tempo todo nisso, né? Então, eu vendia os serviços, atendia como Nilson, e quem ia atender era o Zé. Você era dupla personalidade, a sua persona tinha duas. Dupla personalidade. E foi indo, né? Aí já começou a melhorar as coisas e tal. Aí eu consegui pegar um Zé pra ir atender. Não, escuta, um dia eu caí numa situação difícil, constrangedora, não sei se foi enfim. E ligava essa cliente, falava, escuta, o Zé nunca mais veio, por que você, né? Ele tá bem, pegaram amizade com o Zé, que era eu. Não podia nem dizer, o Zé foi mandado embora, o Zé foi. Eu digo, olha, falei o nome da cliente, né? E eu peguei uma amizade, eu batizei o filho dela. Eu fiz festa para Pro batizado, do filho, aniversário do filho, aniversário da filha, aniversário de toda a família. Eu fazia o churrasco deles lá. O Zé ia? O Zé ia fazer o churrasco deles. E assim, eles compravam tudo e eu ia lá e fazia. Entendeu? Eu ia lá e fazia o churrasco para eles.
Então, eles pagavam o cachê, O cachê. basicamente. Isso. Aí, entrei com a parte de buffet, a coisa foi melhorando, então eu já não conseguia mais, né? Deixar O Zé. o Zé ir para lá, né? Porque você tinha que cuidar de outras Eu tinha que coisas. fazer outras coisas. Né? Eu sempre acompanhei todos os processos, mesmo porque sempre fui pequeno, né? Em relação a tamanho de empresa. Então, hoje eu também acompanho todos os processos. Mesmo meu filho, minha nora estando já comigo para me ajudar e outras pessoas também. Mas aí eu também acompanho todos os processos, né? E eu acho isso importante. E um dia eu falei para a cliente, né? Eu falei, olha, fulana, eu não vou falar o nome, fulana, o Zé e o Nilson é a mesma pessoa, sou eu. Como assim? Né? Como assim? Eu digo, olha, então, porque o meu nome é José, realmente. Né? José Laudenilson de Vasconcelos Cordeiro. Daí que veio o Nilson. Né? E eu falei pra ela morria de dar risada. Você não mentiu, você só dividiu. Eu contei a história pra ela. Digo, olha, quando eu comecei lá atrás e tal... Tinha menos estrutura, Tinha menos eu mesmo que ia estrutura, atender. então, Hoje eu tenho funcionários. Então eu não queria dizer que minha empresa era tão pequena quanto, entendeu? Então eu atendi o telefone como o Nilson e executar como o Zé. Né? E horas depois, acho que era, não sei se era tarde, à noite o marido dela me liga. Mas ele ria. Porque ela contou pra ele te Contou ligou. pra Imagina ele. eles vendo isso aqui agora, você contando essa história. Ele ria. E todas as festas que eu... Aí já comecei a fazer festas para outros amigos dele, que ele já contratava o buffet. Né? Buffet. E toda festa que ele contava essa história pros amigos. Ou seja... Ele falava, porra, esse cara é muito inteligente, eu devia ter feito isso com a minha empresa. Né? Eu devia ter ido lá atender para conhecer o meu produto. Enfim, ficou essa história. Então ficou a história do Zé. Hoje em dia virou até piada. Chama o Zé, chama o Zé. Chama o Zé. É isso. Legal. Essa é a história do... Eu gostei muito. E daí Sério? depois que... Sério? Não, e aí depois Gente, que o Zé... é muito esperto, porque se você for ver hoje, tem uma pessoa que empreende pequena, ela já pensa, eu preciso cuidar disso e ter alguém pra me ajudar. Você já pensou nas duas coisas, eu não posso nesse momento e você... É que hoje em dia... É porque o empreendedorismo está muito em voga. Então, existem muitos empreendedores que é aquela galera que trabalhava por conta e hoje existe muita gente que ainda trabalha por conta, não é formalizado, enfim, tem a precarização do trabalho, tudo isso. Mas a pessoa sabe, por exemplo, eu, na minha loja... Eu atendo, hoje eu tô só online, mas na época lá da loja física eu tinha uma funcionária lá, mas eu ajudava a atender, eu ajudava a fechar a venda, eu ajudava a limpar a loja, eu ajudava a organizar estoque, eu fazia tudo. Sim. E hoje eu pego o pedido, eu emito nota, eu imprimo etiqueta, eu embalo, eu levo para postagem, então eu cuido das redes sociais, né? Então acho que isso hoje em dia é um pouco mais aceitável. Uhum. Naquele tempo, vai falar, não, ele mesmo atende, ele mesmo vem? Que pé rapado que é esse? Que credibilidade que Era que dá? isso que vinha à minha cabeça, entendeu? Sim, eu entendo. Era isso que vinha à minha cabeça. E as pessoas têm que mostrar, sabe, que é uma realidade, sabe, que não era a tua realidade, né? E você naquela onda, né? E você sabia que você só podia vender daquela forma. Sim. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu Deu certo. certo porque daí você tá aí hoje. Mas chegou uma hora que começou a me preocupar essa história, porque eles tinham um fluxo de pedido, bastante festa assim durante o ano, que era aniversário de muita gente lá. Então eles ficavam cobrando o Zé. E eu ficava incomodado com aquilo. Eu digo, preciso resolver isso um dia. Mas eu não estava mais indo para lá. Entendeu? E como é que eu fazia? Um dia por telefone mesmo, Contou. contei. E depois que você contou, você chegou aí pessoalmente em algum evento? O Zé foi? Fui. Foi como o Nilson. Fui como o Nilson, já fui como o Nilson. Mas provavelmente eles chamavam só de Zé. O Zé pegou. Eu imaginei, porque... Até pela piada e pelo divertimento, né, gente? Eu encontrei com eles em uma festa de um parente deles, que
tinham contratado o buffet de churrasco, aí era festa completa, tudo, com bebida, com bar, com tudo. E eles estavam lá. Uhum. E foi uma gozação só. Legal. O Zé tá aí. O Zé tá aí, o Zé tá on. É. Amigo, e me fala uma coisa. Tem muito problema com bebedeira? Porque em evento corporativo dificilmente tem álcool. Tem álcool em evento corporativo? Tem, Eu claro ia que tem. dizer, tem. Tem. Olha, depende. Assim, eu já fui festas assim, talvez as pessoas desconheçam o tamanho. Mas eu fiz já festa para sindicatos, por exemplo. Né? Pessoal, desculpa aí o pessoal do sindicato. Foi só um exemplo. Só exemplo. O pessoal bebe Não, bem mas- no sindicato? Bebe, o pessoal gosta. E dá certo, entendeu? O cara passa o ano todo trabalhando. O sindicato dá uma festa lá, contrata lá uma banda de... Com certeza. Meu, churrascão, É. entendeu? Como Vai tem beber muita mesmo. empresa que te pega. Hoje as empresas fecham muito pra dar esses treinamentos, essas coisas. Então ela começa ali com café, o almoço, uma janta. E o último dia a coisa pega. É festa, é É. som, é bebedeira. É isso, então, assim, o pessoal bebe mesmo, entendeu? Geralmente tem uns que tem um certo cuidado, né, para não... Porque tá o chefe, tá o pessoal... E tem aqueles que é o se Escritórios. beber não case. Isso. Sai fora de Por aí. si. Então tem de tudo, entendeu? Tem festas, por exemplo, que você tem que fechar o bar e recolher tudo, porque senão leva embora. Tem de tudo, gente, em festa, entendeu? Daí você perde louça, né? Perde copo. Exatamente. Tudo isso já tem que estar... Já tá no custo. Já tá no custo, entendeu? Você tem que trabalhar com... Porque quebra, é. Sim, e é natural, tá? Agora, o que não pode haver, por exemplo... eu, graças a Deus, tive sorte de não acontecer nenhuma briga, por exemplo, dentro de uma festa para quebrarem tudo. Porque eu já trabalhei... Lembra quando eu comecei, falei que eu fui para fazer... que eu tava lá no hotel 5 estrelas. No hotel Você foi e fazer trabalhava. evento Que eu junto. fui fazer freela nos buffets por aí, né? Eu já vi quebrar o buffet inteiro, entendeu? Meu Deus. Casamento e se desentenderam lá e foi uma confusão e quebra mesa e quebra prato e a gente teve que se trancar na cozinha lá para não... E já aconteceu algumas vezes de você fazer um evento, por exemplo, um café, a pessoa ter contratado e chegar alguém, sei lá, uma secretária contratou e chegou o dono do evento e não era aquilo que ele queria, não era aquela comida, não era daquele jeito? Não. Nunca teve isso? Não. As empresas são bem organizadas nesse sentido, né? Então, assim, quem ele delega para fazer essa função de contratar, a pessoa já A sabe. pessoa já sabe. Entendi. Já tá tudo prontinho, né? Você manda o cardápio, ele às vezes nem chega para ele, porque ela já sabe os gostos, Sim. né? Claro que às vezes tem algum funcionário, Sim, alguém sim. que, ai, nossa, não Sim. gosto disso, ai, nossa, não quero isso. É que nunca vai agradar todo mundo, né? E em quantidade de pessoas, por exemplo, de fechar para 100 pessoas e tá lá 150. Aí isso acontece bastante. Aí faz o quê? A gente cobra, tá? Não, cobra, mas você tá ali com um buffet preparado para 100 Pra 100 pessoas. pessoas. Você tem que É. correr com mais 50. Eu nunca digo não para essas situações, tá? Eu me viro. Primeiro porque a gente trabalha com reserva. Eu não vou lá justinho para atender 100 pessoas. Eu levo para mais. Eu sou meio exagerado nas minhas coisas. Perfeito. Sou muito exagerado. Isso eu acho que vem da minha mãe. Sabe? Então, as festas sobra muita coisa. Muita bebida, sobra muita comida, porque eu tenho pavor de imaginar que faltou alguma coisa. Uhum. Não consigo pensar nessa hipótese. Nunca faltou em Não. evento que você fez? Não. Nunca. Não. Pode ser que falte, por exemplo, aqui tem 3 coisinhas. Pode ser que falte um desse, né? Mas Mas que vai acabar... substituir Não, por acabar não. esse. Aí a gente vai servir no que tem. Uhum. E tem muitas coisas que são entradas. Né? Então tem eventos, por exemplo, coquetel. Vamos falar de coquetel agora. Coquetel finger, né? Por exemplo, que eu faço muito. Coquetel finger. Então a gente tem as entradinhas que elas... Eu tô te falando, é entrada. Entendeu? É entrada. Não é cara. prato principal. Aí depois vem a sequência dos outros pratos, né? Mas quando o evento é de 3, 4 horas, e às vezes até 5 horas de evento, então essas entradas também eu continuo passando elas, entendeu? Aí tem hora que você acaba, digo, não se preocupe porque era a entrada, entendeu? Vamos seguindo com os outros pratos. E é isso, né?
Então, o coquetel, a gente serve tudo na sequência. É diferente do café que você tem que montar a mesa lá. Então, já vai ter lá o pão de queijo, vai ter 2, 3 tipos de lanches, né? Que é aqueles mini lanches que a gente faz um pão gourmet. Uhum. Vai ter lá salada de frutas, vai ter bolos, vai ter... que mais? Uma série de coisas lá. Uma mesa bem completa, assim. Café, suco, chá, essas coisas. Água, né? E a gente vai repondo só ali, né? E você atende lugares mais distantes? Não tem... Você tem um raio, assim, que você atende? Ou você atende outro estado? O raio... Já foi para fora do estado? Já. Isso é uma boa pergunta, hein? O raio é até onde o dinheiro chega. O raio é até onde a necessidade vai. Onde eu estou precisando. Até aonde o raio chegou. Eu já fui para outros estados. Eu tive um... Mas você leva a estrutura toda? Para esses do estado, eu levei apenas a parte de mão de obra, de profissionais. Eu tinha um evento aqui em São Paulo que eu fiz 14 anos consecutivos, ele no Autódromo de Interlagos. Eu fazia ele todo mês de maio ou junho. Então, era minha agenda... Já estava ali. Já estava ali. Isso foi durante 14 anos. Tá? Esse evento, eu levava 350, 400 pessoas para trabalhar nos camarotes lá do autódromo. E um dia, eu tinha uma relação bacana com o contratante, que era uma mulher. Eu sempre dei muito bem com mulher na hora de negociar, né? Então, ela teve problema no Rio de Janeiro. Esse mesmo evento? Esse mesmo evento, que ela fazia o país inteiro. E isso eu tive problema no Rio de Janeiro. E vai ser o mês que vem. E é a nossa última corrida lá, nosso último evento. Era no Jacarepaguá. Autódromo Jacarepaguá. Sei. Que era importantíssimo e não existe mais, porque fizeram... acho que uma praça... Não, a Cidade Olímpica. Uma coisa assim. Isso foi em 2012. E ela estava preocupada porque não tinha ninguém para fazer. Eu digo, eu vou fazer para você. Eu vou logo ali, 300 pessoas, que é isso? Você tá brincando? Eu digo, vou. Pega o Guanabara e vai. Mas é pouca gente, não é tanto como São Paulo. Eu digo, não importa, eu vou lá. Você tá com problema? Tô, então vou lá. Vou te ajudar a resolver. Não conhecia nada do Rio. E para comprar os insumos? É que na verdade você tem que pegar desde louça, né? Não. Isso era só mão de obra. Lembra que eu falei para você? Era só mão de obra. Era só mão de obra. Entendeu? Tá, entendi. Ela tinha toda a estrutura de buffet e tudo, entendeu? Porque era uma empresa grande, então lá eles faziam corridas de caminhão. Tá? Então eles tinham vários departamentos lá. E ela tinha um buffet. Né? Então tinha o buffet então, e precisava da mão de obra. Eu precisava de pessoas para ir lá executar. Tá? E para o Rio de Janeiro ela precisava, se não me falei a memória, acho que em 150 pessoas. Eu digo, vou fazer. Como foi levar 150 pessoas para o Rio de Janeiro? Colocam os ônibus. As pessoas me chamam de louco, né? Assim, porque eu não conhecia nada do Rio. Fui lá, assim que terminou aqui em São Paulo... Você foi lá para conhecer, já fui lá pelo para menos? conhecer o Rio de Janeiro. Eu fui fazer o trajeto, eu vi... onde era legal eu ter uma base, isso era dentro de hotel, né? Hotel e a distância até Jacarepaguá e o local que eu precisava para recrutar pessoas. Eu usava muito os centros, como chama? O Centro de Apoio ao Trabalho? Apoio ao Trabalho. Sim, é o CAT. Eu usava muito o CAT, isso. Eu usava muito aqui em São Paulo e o pessoal daqui disse, olha, pode contar com o pessoal do CAT do Rio de Janeiro. Aí fui acho que no Pavuna, se não me falha a memória. Eu ia lá recrutar as pessoas, fiquei lá vários dias lá. E eu não senti firmeza nas pessoas. De lá. De lá. Né? Aí eu comecei a me preocupar com isso. Aí o que eu fiz? Digo, bom, em São Paulo
já tem a galera já. Pessoa que gostava de trabalhar comigo. Aí coloquei 2 ônibus na Barra Funda. Minto, 1 ônibus. Sexta-feira, peguei os mais chegados, que já sabia. Igual Elon, adorava, né? Aventura, né? Aventura. Aí saía daqui, o ônibus saiu 11 da noite. Para chegar lá 6 da manhã. Isso aqui em São Paulo. Então, ia mais ou menos umas 48 lugares. Tinha um ônibus. Então, daqui foi os maîtres, os encarregados, pessoal da As churrasqueira. pessoas que é um trabalho... Eu fui fazendo questão de colocar, assim, pessoas que eu sabia que eu podia contar para organizar o pessoal que eu tinha conseguido no Rio de Janeiro. Uhum. Né? E lá, eles disponibilizavam para mim, eles colocavam ônibus, eles contratavam empresas de ônibus para pegar do metrô, para levar direto para o autódromo, né? E eu falava assim, eu preciso de tantos ônibus, aí eles me mandavam. Né? E foram mais 3 ônibus lá para a Central do Brasil. Central do Brasil. Onde tem... Chega as conexões de tudo que é trem. Deve ser. Eu não conheço muito de Rio. Menina, eu fui lá, eu estudava, fazia mapa e não sei o quê. E o Paulo sempre comigo, né? O Paulo, ele que era a mente, assim, de me organizar. Ele foi pra lá? Foi, ele ia em todas. Arrasou. E era um moleque que Nossa, ele era bem novinho na época. eu conheci... Tinha uns 22... Não... 2012, ele tinha uns 25. O Paulo começou a trabalhar comigo porque ele tinha 17 anos. Nossa. Ele tem minha idade, ele devia ter uns 17 25. anos. O Nilson lá que começou. Ele tinha 17 anos e começou a trabalhar comigo e ele começou a mudar a cara, porque eu não tinha, eu não fiz faculdade, eu não estudei, eu não tinha tempo para isso. Né? Eu trabalhava ou não tinha o que comer. Entendeu? Não tinha tempo. Então o Paulo era o cérebro assim, das coisas. Eu tinha as ideias, as coisas, tudo. E ele executava. Ele pegava aquilo ali. Porque ele estudou isso. Pegava o quebra-cabeça. Isso aqui isso, beleza. Aí ele começou a mudar, mudar o nome da empresa. O meu logotipo, quando o Paulo chegou, era uma bola com uma régua assim. É uma coisa grosseira que eu mesmo fazia. Tal. Ele criou um logotipo, ele criou um nome. Aquele negócio de marca dele, essas coisas, tudo. Sim. Que tá até hoje, né? Identidade de marca, essas coisas. O meu a Karina fez. Da Olha Só Que Bela. Olha, a Karina aqui. A Karina aqui, de novo. A Karina também fez muita coisa pra mim. Enfim, aí... o Paulo... Eu já tava no Rio, acho que umas 2 semanas já, fazendo todo esse movimento, recrutando, e fazendo ficha, fazendo contrato com as pessoas, e não sei o quê, blá, blá, blá. Roupa... A gente exigia só a parte de baixo, calça, camiseta era nossa, avental era nosso, né? E tudo isso. Quando chegou o dia, no domingo, cara, você tá com teu... Tá ansioso. Ansioso, uma ansiedade. Passando mal, já tá... Eu tava querendo dizer que várias borboletas aqui dentro, assim. E é uma loucura. Eu fumava, era o cigarro babando. As borboletas e o cigarro. O tempo todo, né? E eu sei que eu saí... E as pessoas não chegavam, e dava hora, e aquele não vinha, aquele A galera do Rio de Janeiro. É porque a dele já tava lá, tinha ido na sexta. O pessoal de São Paulo chegou primeiro. Era 6h30 da manhã, me passaram o rádio, que era da época do Nextel. Passaram o rádio que já estavam dentro do autódromo. Nossa, já deu uma leve de boa, tem uns 50 lá. Só falta 100. Só falta 100. Eu comecei a contar. Mas esses 50 seus, você sabia que dava pra virar uns 100 ali, se você precisasse. Sim. Ali era gigante. Ali era gigante. E daí você foi contando o pessoal chegando. Contando e beleza. Chegou o 100? Chegou e fomos embora pra lá. Chegamos no autódromo, fizemos o evento. 4 da tarde começou... a gente já começa a finalizar. Sei que 4h30, mais ou menos, o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, já liberei o ônibus, né, para eles voltarem.
Olha que loucura o pessoal, entendeu? Foi, chegou, Chegou. trabalhou, pegou o ônibus e voltou. É. Na verdade, é você poder contar com pessoas que querem fazer acontecer, né? É aquele negócio, a pessoa viaja a noite toda, ela trabalha o dia inteiro, ela continua trabalhando, ela volta viajando e ela vai estar lá na segunda-feira. E esse evento eu fiz ele, fiz aqui em São Paulo durante 14 anos, e nessas aventuras de ir para cidades, aí eu fiz o Rio de Janeiro, isso em 2012, hein? 12 e 13, janeiro, fiz Curitiba, fiz Cascavel no Paraná, Eu sou de Cascavel. fiz lá. Aham. Cascavel, tive que Nossa, eu conheci umas mulheres lá do CAT. É CAT? Uhum. Fantásticas, me ajudaram muito. Eu não conhecia nada da cidade. Eu lembro que era um dia de eleição. Nossa. É. E cidade pequena, porque Cascavel, há 12 anos atrás, era muito menor do que... Não tinha nem reeleição para prefeito. Tem 3 anos que Já era eleito no primeiro Era turno. no primeiro turno. Aham. Pequeno. Era eleição. Eu lembro que eu fui para lá sozinho, hein? Peguei meu carro, colocava o escritório dentro praticamente. Acho que até o fax. Mas lá o povo gosta de trabalhar, né? Até o fax. Ali foi maravilhoso. Ali, viu? ali eu brigava para não deixar passar, né? Porque eu sempre colocava uns 10 a mais, porque de stand-by e tal, né? Uhum. Pegava o contato, que lá tudo de moto. Os meninos, o pessoal ia tudo de moto pra lá, né? E foi maravilhoso. Nossa, Cascavel foi maravilhoso. Na rodovia, perto da Polícia Goiânia também, Federal. a pessoa gosta de trabalhar. Todos deram certo. Todos deram certo. Qual foi o mais perrengue desses aí? Porque Que assim, você achou que não- você fez o do Rio primeiro e, obviamente, estava com as borboletas e o cigarro, borboleta e cigarro. Só que aí você viu e falou, ufa, consigo. Os outros foi essa mesma sensação ou você já estava mais tranquilo? Não. Cada evento pra mim, essas borboletas vêm todas. Eu ia dizer, eu acho que quando Não, parar de vir as não. borboletas, perde o sentido, Perde o de sentido da tudo. coisa. Perde o sentido. Eu já passei apuros, assim, em evento. Uma vez a gente fez um cálculo errado, eu e o Paulo, porque a gente tinha preocupação... Tava aqui em São Paulo, tá? Muitas faltas. Pessoas iam lá para as reuniões, e não tinha punição, não tinha nada. Aí eu fiz um contrato. Pensei junto com o Paulo, vamos fazer um contratozinho, vamos fazer essas pessoas assinarem para elas se responsabilizarem, né? E assim eu fiz. E eu saí aqui da São João com Ipiranga. 5 ônibus, 6 ônibus, cheio de gente, pro Autódromo de Interlagos, né? E no dia, quando eu olhei assim, eu não acreditei. Tinha muita gente, mas muita gente. Mais do que vocês precisavam. Nossa Senhora. Eles invadiram os ônibus, todos com contrato na mão. Quando eu fui ver, o pessoal... Olha, a gente não pensou nisso. As pessoas chegaram nos bairros, xerocaram. E deram para os amigos, para os parentes. E aí todo mundo chegava com o contrato na mão. E não deixaram os ônibus sair, porque eu virava uma fera, né? Eu virava uma fera, eu não sei como eu não apanhei nesses eventos também, entendeu? Eu queria que aqueles ônibus saíssem, porque eu tinha um compromisso com o cliente de horário. A minha sorte foi que eu dividia, assim, o pessoal da Zona Sul eu mandava direto para o autódromo. Eles moravam lá perto, então não fazia sentido eles vir para o centro para depois voltar. Então eles iam para lá, foi a minha sorte. E os ônibus do centro a gente não conseguia liberar, fecharam a avenida, começou a chegar a polícia. Motim. Polícia. Tive que negociar ali, paguei para todo mundo. Na época eu morava ali perto, eu acho que eu fui em casa pegar acho que uns 4, 5 talões de cheques. Então cada talão de cheque tinha 20 folhas, então eu paguei ali para umas 100 pessoas. A pessoa recebeu e foi embora. Algumas, quando viram a coisa, chegar a polícia, foram embora. Enfim, ficou ali umas 100 pessoas. Eu negociei com a polícia para eles liberarem os ônibus. E nisso a cliente já estava sabendo lá o que estava acontecendo. Né? Então, eu digo, tá tudo resolvido e no horário vai estar todo mundo nos seus postos. Né? Aí ali foi assim, porque ali foi muita dor, assim, sabe? Porque você tenta fazer tudo direitinho
E de E repente... vem gente e tira Não, e é proveito você disso. pagar pela maldade, na verdade, da pessoa, eu, né? eu olhava no olho da pessoa e falava, olha, ele está recebendo, mas você sabe o que você fez. Você prejudicou muita gente aqui. Falava pra Eu ele. colocava lavar asfalto, Entendeu? já que vai ganhar. E a polícia não saiu do lado enquanto eu não pagasse para todo mundo. E mesmo assim, a pessoa pegava o dinheiro e... Pega, né, amiga? Porque se eles já se colocaram ali no ponto de ir lá, tirar o xerox e ir até ali, já era com a intenção de que ia fazer aquilo. de Exatamente. tirar proveito. A pessoa não ia olhar na sua cara e dizer, ai, coitado, não. Ela já foi lá para aquilo e era aquilo. Aí depois disso, vocês mudaram o contrato, continuaram fazendo? Como Aí, que foi? aí pronto, aí mudei tudo. Mudei o local de saída. Mudei para Barra Funda, ali em frente ao Memorial da América Latina, que era um lugar mais confortável. Mudei para... concentrei o maior número de pessoas lá para a Zona Sul, né, para a região de Santa Amaro e tudo. E aí foi um período que começou, sabe, você vai trabalhar e gostou do evento, eu paguei direitinho, que eu pagava no final do evento para todo mundo em dinheiro. Então eu pagava para todo mundo, não tinha esse negócio de Pix ainda. Não, Pix Eu ia super perguntar bom. isso agora. Você ia com o dinheiro. E com dinheiro, É, porque antigamente essas coisas eram pagadas nunca com teve- dinheiro e de nunca nota, teve né? Você problema. viajava com me dinheiro. chamavam de Silvio Santos, porque eu andava com os bolsos que eu separava, né? Na época era dinheiro trocado, sei lá, acho que a maior paga que eu fiz ali de eventos foi R$90. Não lembro direito. Então você tinha que ter nota de 50, de 10, de 20, né? E eu pagava para todo mundo lá, né? E alguns, lógico, que eu fazia depósito durante a semana, enfim, né? Mas a grande maioria era pago lá dentro, entendeu? Era pago lá dentro. E nunca teve problema em você andar com dinheiro? Você nunca Não, foi... não, graças a Deus. Eu andava assim, lá dentro, tinha a segurança deles, mas eu colocava a segurança para mim também. Ah, Tá. você tinha... E poucos sabiam desse meu movimento, entendeu? Mesmo porque eu pegava o dinheiro lá com eles, porque evento é assim, eles tinham as bilheterias, Ah, eles já te pagavam lá? É, você pagavam já lá. pagava o povo e já... pegava ali e saía sem nada, entendeu? Eu chegava para eles, olha, eu preciso de X, fazia folha de pagamento, Ah, tá. e o resto eles me mandavam depois na conta, Ah, sim, entendeu? sim. Aí ali, o único dinheiro que eu levava de casa, por exemplo, para lá, eram notas de troco, né? Tipo, porque eu não sabia se eles iam me dar, né? E é isso. E daí... E aí foi o maior perrengue que eu passei na minha vida de evento, foi essa. Aí depois acertei, né? Tipo, aí você vai pegando pessoas mais responsáveis, né? Aí todo ano já vira aquela coisa de todo mundo querer. A pessoa já quer trabalhar com Já você, quer trabalhar. na verdade, né? É uma coisa recorrente que a gente fala aqui com todas as pessoas que vêm. É sobre pessoas comprometidas para trabalhar. Principalmente para trabalhos que são menos remunerados ou que não precisam de tanta especialização. Então, é um problema. E hoje você tem muita dificuldade com mão de obra? Tenho. É que mudei muito, né? Mudou muito a dinâmica. Que hoje eu faço mais a parte de buffet. Então é uma equipe mais reduzida. Não é esse número de pessoas. Ah, tá. É menos. Isso aí não existe mais. Assim, não. Mas hoje, se alguém te chamasse, você faria? Faria. Eu sabia que você ia falar isso. Claro que Nilson, faria. vamos lá Vamos. para Maceió, Vamos. cobrir a fórmula. Vamos embora. O que é que você precisa? Vamos lá. É isso. Então, você nasceu para isso. Nasceu pro babado. Está correndo aí no Por seu isso. sangue. Porque assim, a gente tava comentando ontem que a gente saiu pra pular carnaval, mas fomos bem senhores, né? A gente encontrou um barzinho que a gente já conhecia, ficamos lá no barzinho, o bloco passou, a gente ficou olhando, É depois que chegou uma época que é desceu. gostoso a gente ir atrás do bloco. Chegou outra época que é legal Isso. a gente ir. Mas E daí outra que é sentável. a gente tava comentando, porque a Karina, ela tava Elétrica. agitada, foi lá na grade pra ver, fez vídeo, tirou foto. E existe a pessoa que vai atrás. E até... teve uma hora que ele foi também. Ah, E daí a gente tava comentando lá, né? O marido da Karina, ele falou, não imagina, a Karina e o Nilson, eles vão lá na corda. Ele não tem medo. Tem que ter energia. Ele não tem medo, não tem disposição.
ele vai... É pra isso, pra isso Nossa, falar, que olha... legal. Como eu é tenho- um aprendizado escutar você falando assim, escutar a história, né? De que você passa e as pessoas entenderem que realmente... E ele conta de um jeito, numa calma, numa serenidade, né? O tom de voz, Não, e a gente ia assim, ficando ansioso pra ver Eu quando já- a coisa começou porque a... é muita coisa. É muita Mas é coisa. que também aí vem muito da experiência de tudo que passou, até com as pessoas que lidam, porque se você for ver, você chegou em um patamar de trabalhar com um alto escalão de pessoas que é diferente, né? Elas se portam, elas falam. Um Sim. evento desse que ele fez é em camarotes, é lugar fechado. A gente não tá falando do É lado... gente de muita a gente não tá grana. falando É. do tio que tá vendendo o cachorro-quente lá no meio do negócio. A gente tá falando... Esse evento a gente atendia mais patrocinadores, né? Pessoas que tinham muita grana. Então, pessoas... E quem tá lá é porque tá convidado. Que é convidado. Mesmo que seja um farofeiro, ele vai ter que saber se comportar de Exatamente. acordo com onde ele tá. É. Não é? Então já tá acostumado desde o hotel 5 estrelas Isso. para idosos. É o que eu falei, Deus Já eram preparou ele idosos pra da tudo. elite. Você foi muito preparado por Deus pra chegar onde você tá. Foi assim, foi uma preparação mesmo. Exatamente. Né? E hoje, como que você vê o futuro? O seu futuro? O que você vai fazer? Você acha que tem alguma coisa para melhorar, para crescer? Ah, tem. Sempre tem. O seu filho, faz muito tempo que ele tá contigo? Meu filho já tem, sei lá, acho que uns 3 anos, tá comigo. Sempre gostou, sempre me acompanhou nesses eventos, assim. Então, eu acho que agora ele tá vendo, assim, a dificuldade que não é... E ele é pai agora Ele também, é pai, né? Então, né? Então, assim, o futuro é melhorar cada vez mais, sabe? E vir esses desafios que são importantes para que a gente nunca pare de crescer, de sonhar. Tudo né? bem, pessoal, o Nilson tá querendo um evento para 200 pessoas. Mas vai... Pra ele ter aí um sangue. Pra ele viver uma aventura. Mas vai aparecer aí o arroba da empresa, o seu arroba, para as pessoas entrarem em contato contigo. Manda lá que a gente... E Mas é porque ele tá sossegado, amiga, porque o povo deve ter o arroba dele, o contatinho aí de quem faz tem, o evento. tem. É A porque ele gente, deu uma... quando a gente tava falando sobre o podcast e tal, ele falou, hoje eu tenho empresas que conhecem meu trabalho, que me... Né? Tanto que a gente tava falando de rede social, né? Ele até falou, eu não sou muito adepto porque eu não tenho conseguido muito. É isso, amigo? Assim, as redes sociais, elas, assim, eu não tenho muito resultado delas. Tá? Mas funciona como uma vitrine. Isso, é uma vitrine. Porque as pessoas, às vezes, estão chegando e pedem foto, alguma coisa, e digo, olha, acompanha nosso trabalho aqui. Entendeu? Uhum. Mas o que vem para mim, hoje em dia, são indicações. São clientes que estão há muito tempo, entendeu? Eu trabalho com muitas agências, né? Então, as meninas saem de lá, vão Vai para pra outras outra. agências e me levam para essas agências. Entendeu? Então, Você hoje já você formou, também... na verdade, uma cartela de pessoas que te conhecem, que te fazem, que te É, indicam, é né? isso, é. É diferente daquele evento que trabalha com a festa de aniversário, então que são 2, 3 em um dia e que você precisa estar ali, porque no próximo ano, às vezes, as pessoas não vão fazer, então você precisa captar aqueles clientes novamente. É diferente, né? É uma área que ele entrou já... mais glamurosa, pode-se dizer mais ou menos por aí. Não, de pessoas mais... Já te Não, conhecem mesmo, que já fazem, porque a empresa que faz um coffee break esse ano, no dia tal, ele vai fazer todos os anos naquele dia, porque geralmente e ele vai levar quem tá ali que ele gosta, que já tá indo, vai indicar. Eu uso mais como portfólio. Tá. E... Porque eu acho, hoje em dia tem que ter. Se a empresa não Tem, tiver tem. pelo menos um Tem. Instagram, Tem. que é ali pra botar foto e vídeo. E eu não tenho fotos profissionais, sabe? Mas eu estou pensando até de mudar esse pensamento, né? Que eu tive até agora. Quem que faz o conteúdo do seu Instagram? Eu, meu filho, menor. Eu vi que tem fotos muito bonitas, de coisas muito gostosas, vídeos bonitos. Ali tem algumas... Tem um menino que ele é videomaker. E ele faz freela para mim, Ah, legal. entendeu? Então, de vez em quando, acontece dele trabalhar comigo. Aí ele já faz. Ele já faz uns videomakers lá, uns vídeos e me manda, né? Às vezes tira umas fotos. As fotos eu aprendi, eu comecei a criar um olhar diferente, assim, né? E tenho melhorado bastante, assim, na questão de fotos. Você anda com pessoas que são muito exigentes pra fotos, né? Não é, Karina? Karina, Paulo. Você
Assim, foto pessoalmente... Mara, Renato. Nossa, Tamires. Tamires. Ou você aprende, então. A gente viaja, aí a gente vai para um lugar X. Teve o ano passado, a gente foi para Campos e a gente foi num parque lá que pagava para entrar, porque o pessoal queria tirar foto. E assim, é sessão de foto, são horas de foto. Horas de foto. Resumindo, eu, o meu namorado, o marido da Laís e o Nilson ficamos tomando cerveja lá e o povo foi tirar foto. Tira foto. Mas é muito bom quando você vê, porque eu também, quando eu comecei a trabalhar com isso, há uns 4 anos atrás, eu sempre fui muito ligada em foto, tirar foto minha, num lugar legal, num lugar bacana, mas depois que eu comecei a ter contato com pessoas que são mais exigentes, por exemplo, a Karina, porque ela pensa, aqui atrás, isso aqui não tá legal, isso aqui não... Então, hoje, eu tenho essa visão, qualquer foto que eu vou tirar. A minha filha, por exemplo, ela tira foto no espelho do banheiro com a toalha pendurada atrás. Eu falo, que coisa horrível. Ela, mas ninguém liga. Não, liga sim, quando é uma coisa profissional, até pra coisa pessoal, assim. Você já fica mais assim, né? E aí você faz as fotos. Eu faço as fotos, aí eu aprendi com alguns fotógrafos porque tem... Comida diferente. Exatamente. É o olhar do prato. O cara que tira foto, ele tem que ser especialista em fotografia voltada para culinária. Né? É diferente do cara que tira foto de paisagem. Paisagem não, acho que até se encaixa aí, mas de repente foto de casamento, de festa. De festa, essas coisas, entendeu? Então, tem que ter um olhar. Eu já recebi fotos de pessoas que fazem foto de festa, no geral, assim. E aí você olha a Você comida... olha, ele me manda as fotos e eu não consigo postar nada daquilo. Entendeu? Porque não são fotos voltadas para... Não fica atrativo, Não fica, entendeu? Então, é isso. Aí, voltando lá, clientes que me indicam para outras pessoas. E como são agências, eles têm uma rotatividade de evento. Tem bastante, né? Entendeu? Então, eles já têm as pessoas certas para cada tipo de evento. Isso. Então, e claro que eles têm outros fornecedores também, mas eles sabem qual fornecedor se encaixa naquele evento. Sabe? Então, eles me passam muito feiras, por exemplo, né? Parte de coquetel de finger também. Às vezes, eventos longe, dentro do estado de São Paulo, que outros não fazem, eu faço. Quando tiver um perrengue, me chama que eu vou lá. E aí você vai lá e bora de kart, chama o pessoal e vamos que vamos. Vamos, e coloca carro na estrada e vai, entendeu? E pra você acaba trabalhando mais no final de semana mesmo, né? A programação assim, varia muito, tá? Então, por exemplo, feiras, a gente trabalha muito durante a semana, né? Feiras, congressos, né? Essas coisas. Durante a semana, geralmente começa, enfim, vai até sexta-feira ou sábado, entendeu? Então, eu gosto da minha área porque, assim, tem meses que não dá para você sair, entendeu? E tem meses que é mais tranquilo. Qual é o seu mês mais movimentado do ano? Dezembro. Tem muita festa de empresa, né? Dezembro. Dezembro a gente fica esperando dezembro, sempre. A gente também, porque a gente faz o amigo secreto e vem as sobras dos eventos. É sempre bom, né? A sobrinha. As sobrinhas dos eventos. E são coisas assim que você tem que... Você tira férias? Não. Tiro semanas, assim, sabe? Mas 30 dias de férias eu não tiro. Não tem como? Não, empreender não dá. Não dá. Eu ia dizer, acho que eu não conheço um empresário que tira 30 dias de férias, que empreende. Eu nunca tirei 30 dias de férias, nem quando eu trabalhava para os outros. Eu ia falar isso agora, nem quando eu tinha CLT. Eu nem também faço assim, sabe? Tipo, um dia que eu quiser, assim... Acho que dá. Sei lá, programar uma viagem longa. Não aconteceu ainda, entendeu? Mas acho que... E assim, sem programar também, tá? Sim. Porque se você programa, por exemplo, às vezes a pessoa me chama para viajar, fazer alguma coisa assim, e eu digo, olha, quando é? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Entendeu? Se me parece um evento, porque eu já fiz esse evento assim, tipo, hoje para amanhã cedo. Agora à noite. Acho que a gente foi pra Mairink
E chegou, acho que na semana, a Karina falou, o Nilson não vai. Porque ele tem evento para fazer. Principalmente o pessoal de... eu tenho um cliente que trabalha com automobilismo no autódromo, e tem uma cliente deles que às vezes se empolga em fazer alguma coisa no camarote, dependendo dos rumores do mercado. Lá do negócio, dos box, lá, da galera. Da galera, dos box. E aí vai ter o que lá amanhã no teu camarote, sei o quê. Aí ela inova, do nada. Aí chama o buffet. Oi, Nilson, tudo bem? Eu preciso de 150 pessoas para amanhã. Só liga pro Nilson e obrigado por ligar, viu, gente? Eu quero que ligue, que é disso que eu gosto. Esses que ligam de noite, o negócio é com emoção. Eu tenho reserva. Eu tô tenho reserva pra isso. A Thalia, ele foi pro Rio de Janeiro. Tá preparadíssimo. Quer mais uma cervejinha? Não, imagina. Não, imagina, tem certeza? Não, certeza absoluta. Eu saí de casa falando hoje, vou parar de beber. Aí, você já induziu o menino. Mas aqui pode, não pode beber como... Não pode beber como se não houvesse amanhã. É só o hoje mesmo. Apesar, amanhã você vai deixar pra amanhã. Apesar que minha bebida, assim, porque eu bebo, fico meio alegre, converso mais e tal, mas não chego a virar adolescente, assim, sabe? Vexame. A dar vexame, não gosto. Não gosto, acho ridículo o vexame. Acho que você tem que fazer as coisas tudo dentro... Do seu juízo. Sabe? Adianta você sair com os amigos, beber, passar mal. E não entender o que está acontecendo e perder o rolê. É verdade. Eu não saio de casa para dar trabalho para ninguém. Não posso pensar dessa forma. Tá vendo? Nossa, que responsável. Ele não gosta de dar trabalho. Que responsável. Mas tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Todo mundo tinha que ser assim. Eu acho que você tem que beber, ser alegre mesmo. Acho que a vida é tão dura já com a gente, né? E uma bebidinha vem solta, eu converso mais. Dou mais risada com os amigos, que eu não sou muito da risada, mas dou risada com os amigos, tudo. Altos papos. Adoro. Acho que é o meu melhor momento é quando estar com os meus amigos bebendo e conversando besteira. Entendeu? Mas você não pode perder a linha. Sim. Começar a dar trabalho, dar vexame, fazer vergonha. Não pode. Isso não pode. Pode ser. E me fala uma coisa, você pensa lá na frente em aposentadoria, você, como empreendedor, você guarda alguma coisa, você faz algum investimento, paga o INSS, como que você isso pensa é importante, nisso? Isso é importante, até para as pessoas que querem empreender, é bom já planejar tudo isso, né? Então, assim, quem trabalha nessa área, principalmente a minha área de eventos, então você tem que ter uma disciplina financeira muito grande. Senão você não sobrevive, tá? Porque você tem meses muito bons, mas bons mesmo, tá? E tem meses que você vai pagar a conta. Entendeu? Então, por isso você tem que ter esse equilíbrio financeiro, essa disciplina, saber que meses bons você tem que guardar. Né? Você tem que guardar para nos meses mais fracos você vai precisar de pagar suas contas, porque suas contas elas permanecem as mesmas. Somente quando você tem folha de pagamento, essas coisas, entendeu? Costumo fazer minhas reservinhas, né? É bom fazer uma aplicação, né? Pensando no futuro, na velhice que chega para todo mundo, né? E pagar o INSS, isso é importante. A aposentadoria é inevitável, né? Mas eu acho que eu vou aposentar e vou continuar. Porque eu sou muito dependente, assim, de estar fazendo alguma coisa. Precisa estar em movimento. Eu não gosto da ideia de ficar parado, assim, sabe? Então, às vezes mesmo, esse mês de janeiro, para mim, foi atípico, foi muito bom. Geralmente, janeiro para eventos não é tão bacana, né? O ano passado, fevereiro foi muito bom. E esse ano, janeiro, foi muito bom. E fevereiro, esse ano não foi. Então, fevereiro para mim foi um mês meio paradinho. Então, eu fiquei... Eu tenho a parte de estoque, de coisa, então eu fico lá mexendo. E conserta isso, e conserta aquilo, e faz caixa disso, e arruma as divisórias para caixa de pratos. Que tem que ser tudo embalado, que a gente transporta. Cada evento é uma mudança que a gente leva. Então, tem lugares, por exemplo, quando a gente trabalha muito com empresa, nem toda empresa que a gente vai fazer eventos tem estrutura. Eles te dão espaço físico. Aí você tem que levar fogão, você tem que levar
muitas vezes geladeira, você tem que levar freezer, você tem que levar forno, As bancadas. as bancadas, tudo isso. Você tem que levar balcão para fazer bar, né? Nossa, é literalmente É a mudança. Então eu tenho um pequeno galpão que eu tenho muita coisa lá, né? Então isso vai quebrando, você tem que ir repondo as peças, né? Aí quebra um negócio desse, você tem que estar lá arrumando. Então eu mexo muito com essa coisinha também. Então, por isso que eu falo que é bom você acompanhar todos os... É porque você sabe tudo. Você tem pessoas que trabalham para ti. A gente nunca sabe tudo, né? Mas assim, a gente tem que saber o máximo possível. Mas o máximo Mas é possível. ter o conhecimento de todas as áreas da sua empresa, né? Eu acho isso importante. Então, as pessoas que querem empreender, primeiro tem que gostar muito, porque não é fácil. É uma aventura. É uma aventura, né? E você tem que ser persistente o tempo todo, porque não é fácil. Empreender com dinheiro é muito fácil. As pessoas falam de empreender aí o cara já tá aí nas bolsas, já tem muita grana. É muito fácil empreender, né? Agora você começar do zero, só do desejo. Você precisa exercitar a sua criatividade de uma maneira que a sua falta de dinheiro te faça chegar em algum lugar. É isso. Basicamente isso. Traduziu. É isso aí. Nilson, muito obrigada. O nosso papo foi muito legal. Eu achei que você foi muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, porque eu pensei que na hora dos perrengues, quebrou tudo. Então, olha, só teve uma vez polícia, foi uma vez só? Só uma vez polícia. Tá tranquila, 23 anos... Será que vai ter bodas de ouro? Quem sabe a gente... 50 anos, bodas de ouro? Bodas de prata tá perto. 25. Quem sabe? Fazer uma festinha de bodas de prata. Quem sabe? Sobre isso. Quem sabe? Gente, muito obrigada para vocês que acompanharam a gente até agora. Sigam as nossas redes sociais para vocês acompanharem as nossas atualizações. Sigam as redes sociais do Nilson, que vão aparecer aí, tanto o perfil pessoal dele, quanto o perfil da empresa. Eu tenho certeza que se você deixou seu like no começo, você não vai tirar ele agora. E se você ainda não deixou, deixa o like agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e segue a gente também nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.